Olá, senhores e senhoras, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Cola que Decola. Desta vez estamos iniciando uma série de vídeos sobre o regimento interno da Alesp. Estão abertas as inscrições desta excelente oportunidade. Quem sabe será a oportunidade da sua vida, mas para isso é necessário dominar o regimento interno da Assembleia. Então, iremos fazer a leitura para você que não vai poder perder nem um segundo nessa largada de preparação. E vamos fazer também, vamos escrever aqui os tópicos, né? A estrutura da legislação. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A estrutura, porque é muito fácil à medida que a gente vai estudando, a gente corre um sério risco de se perder dentro das ramificações desta norma. Sem mais delonga, eu sou o Sr. Prado. E eu sou a Senhora Prado. E vamos juntos para a leitura agora. Resolução Alesp número 576, de 26 de junho de 1970. Texto atualizado até a Resolução 927, de 16 de junho de 2021. Adapta o regimento interno às normas constitucionais. Compilação a partir da consolidação do regimento interno feita pelo ato número 3, de 26 de fevereiro de 2019. Título 1. Da Assembleia Legislativa. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. A Assembleia Legislativa tem sua sede na capital do Estado e recinto normal dos seus trabalhos no Palácio 9 de Julho. Parágrafo 1º. No Palácio 9 de Julho não se realizarão atos estranhos à função da Assembleia Legislativa sem prévia autorização da Mesa, sendo vedada a sua concessão para atos não oficiais. Então, primeira coisa aqui que você deve gravar é o local, Palácio 9 de Julho. Com certeza não, possivelmente irá cair uma questão. Então, sede na cidade de São Paulo. Parágrafo 2º. Em casos de guerra, de comoção intestina, de calamidade pública ou de qualquer outra ocorrência que impossibilite o seu funcionamento no Palácio 9 de Julho, a Assembleia poderá reunir-se em qualquer outro local, por deliberação da Mesa, ad referendum da maioria absoluta dos parlamentares. Certo. Então já vimos duas aqui, prévia autorização da Mesa e deliberação da Mesa. Capítulo 2º da instalação. Artigo 2º. No primeiro ano de cada legislatura, os que tenham sido eleitos deputadas e deputados reunir-se-ão em sessão preparatória, na sede da Assembleia às 15 horas do dia 15 de março, independentemente de convocação, para a posse de seus membros e eleição da Mesa. Estamos falando de posse, só fazendo o destaque aí para vocês. Primeiro ano de cada legislatura, às 15 horas do dia 15 de março. Parágrafo 1º. Assumirá a direção dos trabalhos o último presidente da Assembleia, ser reeleito e, na falta deste, sucessivamente dentre as deputadas e deputados presentes, o que haja exercido mais recentemente e em caráter efetivo a presidência, a primeira vice-presidência, a segunda vice-presidência e as primeiras, segunda e terceira e quarta secretarias. Na falta de todos estes, a presidência será ocupada pelo mais idoso dentre os reeleitos. Estamos falando de quem vai ocupar a direção. Se reeleito o último presidente.
e outras regras sucessivamente aqui. Parágrafo 2º. Aberta a sessão, o presidente convidará 2 parlamentares de partidos diferentes para ocuparem os lugares de secretários. Em seguida, proceder-se-á ao recebimento dos diplomas e das declarações de bens, a tomada de compromisso legal e a eleição da mesa. Artigo 3º. Recebidos os diplomas e as declarações de bens, na conformidade do artigo 18, parágrafo único da Constituição do Estado, o presidente, de pé com todos os presentes, proferirá o seguinte compromisso. Prometo desempenhar fielmente o meu mandato, promovendo o bem geral do Estado de São Paulo, dentro das normas constitucionais. Ato contínuo, feita a chamada, cada deputada ou deputado, também de pé, declarará. Assim, o prometo. Então, para a gente não se perder, estamos aqui no parágrafo 1º do artigo 3º do capítulo 2, que trata sobre a instalação da Alesp, no título 1, falando sobre a Assembleia Legislativa. Parágrafo 1º diz o seguinte: quando algum parlamentar tomar posse em sessão posterior à em que foi prestado compromisso geral ou vier a suceder ou a substituir outro, nos casos previstos neste regimento, o presidente nomeará comissão para o receber e o acompanhar até a mesa, onde, antes de o empossar, lhe tomará o compromisso regimental. Durante os períodos de recesso, a posse ocorrerá perante a mesa da Assembleia Legislativa. Parágrafo 2º. Salvo motivo de força maior ou enfermidade devidamente comprovados, a posse dar-se-á no prazo de 30 dias, prorrogável por igual período a requerimento do interessado, contado 1. Da primeira sessão preparatória para a instalação da primeira sessão legislativa da legislatura. 2. Da ocorrência do fato que é ensejar, por convocação do presidente. 3. Tendo prestado compromisso, uma vez é o suplente de deputado dispensado de fazê-lo novamente em convocações subsequentes. Então, para vocês verem como o regimento interno é uma norma complexa e densa, vamos voltar aqui rapidamente para vermos a estrutura desse artigo 3º, que fala acerca do compromisso que os parlamentares irão assumir mediante essas declarações. E no parágrafo 1º, fala no caso de posse em sessão posterior, dizendo que o presidente nomeará comissão para o receber e acompanhar até a mesa e tomar o compromisso regimental. Fala também do caso de recesso, em que a posse, momento em que a posse ocorrerá perante a mesa da Assembleia Legislativa. Agora, no parágrafo 2º, já fala sobre a posse, no caso em que a posse se dá no prazo de 30 dias, prorrogável por igual período. Então, neste caso, começa a contar esse prazo a partir aí abriu em 2 em o parágrafo 2º. Um caso que é a partir da primeira sessão preparatória para a instalação da primeira sessão legislativa da legislatura, e no outro caso o prazo começa a contar a partir do fato que a ensejar, ou seja, que ensejar a prorrogação. E essa posse ocorrerá por convocação do presidente. E aí abre para um parágrafo 3º, onde diz que, tendo prestado o compromisso, uma vez, já é
quase que um assunto diferente, né? Uma vez o suplente de deputado, ou seja, é outro sujeito, estamos falando agora do suplente de deputado, é dispensado de fazê-lo novamente em convocações subsequentes. E vamos para o artigo 4º. O presidente fará publicar no Diário da Assembleia, do dia seguinte, a relação nominal das deputadas e deputados empossados com as respectivas legendas. Parágrafo único. O nome parlamentar será comunicado pelas deputadas e deputados ao presidente. Então, a publicação aí da vitória dos parlamentares empossados com as respectivas legendas. Então, quem vai dizer o nome parlamentar é os próprios deputados ou deputadas ao presidente. Artigo 5º. A eleição dos membros da mesa e dos substitutos, bem como o preenchimento de qualquer vaga, será feita por maioria absoluta de votos. Então, isso aqui é importante, né? Como é que será composta a mesa? É composta a partir de votação, onde iremos considerar a maioria absoluta dos votos. Parágrafo único. Não sendo obtida a maioria absoluta por qualquer dos candidatos, será eleito em segundo escrutínio por maioria relativa um dos dois mais votados no primeiro. Em caso de empate, considerar-se-á eleito o mais idoso. Proclamada e empossada a mesa pelo presidente, encerrar-se-á a sessão. Não conseguiu a maioria absoluta, né? Aí entra no segundo critério, que é a maioria relativa dos dois mais votados no primeiro. E aí entra num outro caso, que é o caso de empate. Aí entra o critério de idade. Proclamada e empossada a mesa pelo presidente, encerrar-se-á a sessão. Aí já é outra consideração, né? Que a sessão será encerrada após ter tido, né, formada a mesa, empossada a mesa pelo presidente. Artigo 6º. A eleição dos membros da mesa ou preenchimento de qualquer vaga observará o procedimento previsto nos artigos 201 e seguintes. Parágrafo 1º. As indicações dos candidatos aos diversos cargos serão apresentadas durante a sessão preparatória. Parágrafo 2º. A votação será realizada para cada cargo separadamente, na ordem estabelecida no artigo 10, caput e parágrafo 1º. Certo. Estamos falando de que mesmo? Vamos encontrar aí a parte principal do artigo 6º, né? Recapitular. Muito obrigado. Pode falar junto comigo também. A eleição dos membros da mesa. E aí estamos falando dos procedimentos, né? Quando são feitas as indicações durante a sessão preparatória. Como ocorre essa votação? Para cada cargo separadamente, na ordem estabelecida no artigo 10, tal. E parágrafo 3º. A votação para o cargo de presidente será feita obrigatoriamente pelo processo nominal. Parágrafo 4º. Para os demais cargos, a votação será feita pelo processo simbólico, salvo se, para qualquer dos cargos, houver mais de um candidato, quando deverá ser observado o processo nominal. Então, vemos aqui que tanto para o cargo de presidente, quanto para os demais cargos, se houver mais de um candidato,
será feito pelo processo nominal. Já para os outros cargos, né, quando não houver mais de um candidato, ou seja, quando houver apenas um candidato, né, a votação será feita pelo processo simbólico. Artigo 7º. Na apuração da eleição, observar-se-á o seguinte processo. 2. Os secretários farão os devidos assentamentos, proclamando em voz alta, à medida que se forem verificando, os resultados da apuração. Apuração da eleição, né? Como que é feita em voz alta, fazendo os assentamentos pelos secretários. E parágrafo único. O presidente convidará 2 parlamentares de partidos diferentes para acompanhar junto à mesa os trabalhos de apuração. Então, quem vai acompanhar junto à mesa os trabalhos de apuração? 2 parlamentares de partidos diferentes. Artigo 8º. Não sendo eleito, desde logo, qualquer membro da mesa definitiva, os trabalhos da Assembleia serão dirigidos pela mesa provisória, constituída na forma do artigo 2º, que terá competência restrita para proceder à eleição. Veja então, temos a mesa definitiva e a mesa provisória com competência restrita para dar continuidade à eleição. Na falta da definitiva, usamos a provisória. Parágrafo único. Se não for eleito, o presidente assumirá a presidência aquele que lhe seguir na ordem hierárquica, cabendo-lhe unicamente completar a eleição dos cargos não preenchidos. Ou seja, na falta do presidente, da eleição do presidente, aí quem que vai assumir a presidência? Segue-se uma ordem hierárquica. Artigo 9º. No terceiro ano de cada legislatura, a primeira sessão preparatória iniciar-se-á sob a direção da mesa anterior, às 15 horas do dia 15 de março, procedendo-se à eleição da nova mesa. Parágrafo único. Se não for eleita a nova mesa, continuará em exercício a anterior, a qual incumbirá proceder à eleição e presidir a instalação da Assembleia, bem como representar o Poder Legislativo até a constituição da nova mesa. Exceção, hein? Se não for eleita a nova mesa, logicamente continua em exercício a mesa anterior. Quais são as incumbências dela? Presidir a instalação da Assembleia e representar o Poder Legislativo. Nisto terminamos o título 1, que trata da LESP, capítulo 1, disposições preliminares, e capítulo 2, da instalação. E no vídeo posterior iremos tratar sobre os órgãos da LESP, né? Começando pela mesa. Deixa eu ver se tem aqui, ó. Pela mesa e todas as ramificações aí que o regimento interno trouxer. E vamos ficando por aqui. Se vocês estão curtindo, deixe então o seu like, compartilhe com um familiar ou amigo que está prestando e quer aproveitar todos os tempos mortos para você estar aí decorando, memorizando, internalizando esta norma. Um grande abraço e até a próxima! Tchau, pessoal. Bons estudos. Até a próxima.